Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto chamado Presença Constante. Ele foi escrito por Laodiceia Pina. Essa irmã escreveu o texto para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi uma Laodiceia. O que eu faço? Leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir para vocês que, se não se inscreveram no canal, que façam isso, para que o nosso canal ganhe força, para que ele possa se expandir, de forma que outras pessoas possam receber aí a mensagem da palavra de Deus, né? Por isso que eu sempre falo, faz lá um comentário, aciona o sininho, enfim, compartilha de forma que o nosso canal tenha vida, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre o que mais importante temos para aprender hoje. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que possamos estar cientes que a tua presença é constante, que sem ti a gente não pode fazer nada, que possamos caminhar na tua presença todos os dias da nossa vida. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós vamos ler Gênesis 17, os 7 primeiros versículos, que vai revelar uma mensagem super poderosa sobre a presença constante de Deus e o impacto transformador dessa presença na vida de Abraão. Então, o que a gente aprende nesse texto, né? Primeiro, que Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, destacando que a sua suficiência e poder absoluto para cumprir promessas. Deus não precisa de mais ninguém, Ele é o nosso Deus El Shaddai. Outra coisa, Deus diz para ele, para o Abraão, né, andar na presença dele, ser perfeito. Então, isso não é só um chamado à obediência, mas a comunhão. Comunhão todo dia, né? Todo dia tá com Deus. Então, a presença constante de Deus exige uma vida íntegra e alinhada com o seu caráter. Então, você não pode andar na presença de Deus todo bagunçado, né? E Ele está todos os dias presente na nossa vida. Outra coisa é que Deus vai estabelecer uma aliança perpétua com Abraão, prometendo ser o Deus dele e da descendência dele. Não é pouca coisa não, né? Então essa aliança ela é marcada pela fidelidade divina e pela presença que atravessa as gerações. Então não fica só em Abraão, né? Segue por todas as gerações. Outra coisa é que o Senhor, segundo a sua misericórdia, Ele transforma a nossa identidade. Então o que Deus faz, né? A presença constante de Deus redefine Abraão. Ele era Abrão, que era o pai exaltado, significava o nome dele, né? E passa a ser Abraão, pai de multidões. Isso mostra que viver na presença de Deus transforma quem a gente é e o propósito que a gente tem, né? O propósito que a gente carrega. Outra coisa é a multiplicação e o legado. A promessa de descendência numerosa é fruto direto da presença da aliança com Deus. A presença constante não apenas sustenta, mas ela multiplica. Então essa passagem vai convidar a gente a caminhar diariamente na presença de Deus, confiando que Ele transforma, sustenta e que Ele cumpre as suas promessas. Isso é maravilhoso. Então vamos ler, irmãos. Pega aí a sua Bíblia, vamos ler Gênesis 17, de 1 a 7. E diz assim, ó. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porém a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti.
e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a sua descendência depois de ti, e suas gerações por aliança perpétua, para ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Amém? Que promessa fantástica, né, irmãos? Bom, a irmã Laodiceia escolheu o nome do texto Presença Constante e o versículo 1 para ser o versículo-chave que diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Ora, quando Deus coloca o andar em sua presença como condição para ser perfeito, ele está dizendo para Abraão que sempre estaria do lado dele, dando-lhe sabedoria, discernimento para perceber o quê? O mal. A sabedoria e o discernimento só podem acontecer se você tiver uma vida de comunhão com Deus. Se não tem conexão com Deus, você não percebe as ciladas do inimigo, né? No processo de intimidade com o Senhor, a gente tem que assim, cultivar duas coisas muito importantes, né? Duas disciplinas espirituais fundamentais, que é ler a Bíblia todo dia, né? Como eu sempre digo, ler a Bíblia é que nem banho. A gente tem que tomar todo dia e às vezes mais de um. Então, ler a Bíblia diariamente e sempre fazer uma autoavaliação espiritual. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra, qualquer outra. Ela é muito mais excelente que qualquer outra leitura. A palavra de Deus é viva. Jesus disse assim, ó, vou ler para vocês em João 6:63. Ele diz assim: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes digo são espírito e vida. Só o nosso Deus tem as palavras de espírito e vida. Então, quando Deus fala, tudo muda ao nosso redor. Nada fica igual. Porque a vontade de Deus em nossa vida não produz qualquer tipo de dúvida, pois o Senhor é verdadeiro naquilo que diz. Vamos ver lá, Salmo 33:4. Diz assim, ó. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Bom, assim a gente faz os exames periódicos para manter a saúde física, né? Então, você vai lá. Se você trabalhar numa empresa, você tem que fazer de qualquer jeito. E se você está fora da empresa, se você não trabalha, mas é importante falar assim, vou fazer um check-up, né? Então, assim como você faz esse tipo de exame periódico, é importante também você verificar como que anda a sua vida espiritual. Dá uma escaneada aí na sua vida espiritual, ver se ela está conforme Deus gostaria que ela estivesse. Tem muita gente doente, machucada, ferida, mesmo que esteja na caminhada cristã. Tem gente que vai cambaleando por ela, né? Então, quando alguém se afasta de Deus, passa a agir como um tolo, um bobinho, sem discernimento, né? No entanto, quem anda na presença de Deus recebe discernimento e percebe o mal. Você não quer isso para você? Eu quero. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Ande com Deus e sinta constantemente a sua presença. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que cremos que a presença de Deus é constante na nossa vida, o abraço dá super certo. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar com a frase de Tozer, que eu tenho falado todos os dias, que é a seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.